Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um AWS ICV Podcast, focado em empresas que desenvolvem software. Meu nome é Gustavo Caldeira e eu estou aqui com a incrível Carlinha Cunha. Obrigada, Caldeira. E o nosso convidado de hoje é o CEO e co-founder da Omie, que é uma empresa de gestão de soluções empresariais. Marcelo Lombardo, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje. E Lombardo, a gente queria começar aí primeiro agradecendo, porque você é um dos grandes responsáveis por existir também esse podcast. A gente fez 4 episódios lá atrás online, no meio da pandemia. Você topou essa loucura nossa e deu tão certo que a gente conseguiu desenvolver, aumentar o projeto. Muito bom. Mas você sabe também que teve um maluco do lado de vocês, né? O Kleber, ele topou fazer um comigo bem no comecinho da pandemia. Eu lembro. Também online. Online, com todo o teu time, né? Lá da Uni. Sim. E isso foi importante pra gente chegar onde a gente tá hoje, né? Então, queria formalmente te agradecer. E uma curiosidade que eu tenho, eu vi bastante coisa sobre você, conheço bastante sua história, sou fã da OMI, seu, mas eu vejo pouca coisa antes ali da New Age, né? A gente tava até conversando isso antes aqui. Como é que você começou a tua carreira, cara? Cara, eu comecei no hardware. Eu fiz eletrônica, tá? Então meu negócio era hardware. Né? Para mim, o bacana era hardware. E eu fui trabalhar ainda como estágio na Itautec, a antiga fabricante de computadores do Banco Itaú, que foi criada lá no tempo da reserva de mercado. Né? E eu era técnico de laboratório. Eu ficava ali com o osciloscópio seguindo o sinal na placa, encontrava o chip que não estava respondendo, ia lá dessoldar o chip, soldar um outro, né? Hoje a gente troca o computador. Há um tempo atrás a gente trocava a placa. Há muito tempo atrás a gente trocava o componente da placa, né? Então eu comecei lá e um belo dia o meu chefe falou assim, a gente precisava de um sistema aqui para controlar os chamados dos clientes, né? Aí, num final de semana, né, eu namorava uma menina na época que era programadora. Né? Eu comecei a olhar os livros dela de linguagem de programação. Isso aqui é bico, né, cara? Você tá brincando que isso aqui é sério, né? Isso aqui é muito fácil. Eu levantei e falei, eu faço isso daí no final de semana. Aí fiz lá o software de controlar chamados. Né? E aí apareceu o Jax, aquele francês. Né? Já que você está fazendo o chamado, você pode fazer o faturamento. Aproveita já aí. que você fez o faturamento, faz a cobrança. Já que você fez a cobrança, faz o estoque de placas e o estoque de componentes e de placas de reposição. Tá? E aí vai. E daqui a pouco, eu fiz o sistema que estava rodando ali nas assistências da Itautec. Tá? E aí alguns amigos meus, técnicos de campo, começaram a falar assim, eu estou atendendo um cliente que precisa de um software igual que tem aqui. Posso indicar você? Pode, software é meu, fiz no final de semana, né? Fiz fora de expediente. Tá? Beleza. E aí, 6 meses depois disso, eu já estava fora da Itautec, vendendo esse software que eu fiz, que evoluiu para ser o New Age depois, que eu vendi em 2013 e começou a OMI no finzinho de 2013 e começo de 2014. E como que você decidiu empreender, né? Entendo aí esse início, mas até em relação à New Age, né? De como ela começou, como que você deu esse start de começar e como que você se preparou para isso? Pô, eu nunca me preparei muito, essa é a verdade. eu acho que se você overthink muito esse negócio e entende de verdade, você não entra, tá? Sim. Então... se você tem um impulso e vê uma boa oportunidade, vai e pega. Tá? Foi mais ou menos assim. Eu vi uma oportunidade muito legal passando na minha frente. Mas eu reconheço que se eu soubesse toda a dificuldade que é o negócio, eu muito provavelmente não teria ido. Né? Então, acho que boa parte do empreendedorismo do mundo está aí graças à ignorância. Ótimo. E lá na New Age, eu vi você comentando na entrevista que você buscou já um primeiro investimento. Sim. Qual foi a dificuldade desse primeiro investimento? Você não tinha experiência com isso, né? Imagino eu. Diferente de agora com a OMI, você tá um cara um pouco mais experiente em buscar esses investimentos externos.
como é que era e qual é a diferença daquela época para hoje? Né? Olha, a diferença é monumental em termos de maturidade do mercado. A gente está falando do ano 2000. Né? Ano 2000, por um tempo, qualquer grupo que se preze tinha que ter algum negócio de internet. Né? E, por incrível que pareça, o nosso ERP naquela época já era web-based. Então, a gente fez com que um grupo entrasse de sócio também na empresa, fizesse o investimento. Era um grupo industrial que era um dos principais clientes da gente, acabou entrando como investidor. Mas só para contextualizar bem de como nada é fácil, né? Tinha acabado de estourar a bolha, né, da internet do ano 2000. Boa parte daquelas empresas que captaram muito dinheiro lá fora estavam fechando as portas, né? E o mercado, né, teve aquele, se você pega a curva da Nasdaq, né, tem aquele dente assim, que é o ano 2000. Né? Foi logo depois que estourou a bolha, eu tava em negociação quando estourou a bolha. Tá? E aconteceu toda aquela catástrofe e mais uma vez você tem que provar que o negócio é bom, né? Que o negócio tem fundamento, que o negócio não é simplesmente bota dinheiro, cresce, depois a gente vê como monetiza. Né? O negócio tem que ter as estruturas fundamentais, né? E já naquele tempo eu me peguei tendo que provar isso daí para investidor. É divertido, mas não trabalho. E aí depois, qual a diferença para o mundo atual? Você acha para quem está começando agora a empreender? Bom, naquele momento não tinha nada. Tá? Existiam family offices, existiam alguns grupos que tinham interesse de entrar no mercado que eles chamavam de internet na época. Lá para 2014, quando a gente estava começando a OMI, era o começo do Venture Capital no Brasil. Então já era um momento totalmente diferente, porém ainda altamente imaturo, com poucos players e baixa maturidade no mercado por todos os lados, tá? Que é absurdamente diferente do que nós temos hoje. Eu acho que hoje o Brasil tem um ecossistema super maduro de Venture Capital de novo, amadureceu pelos dois lados. Eu acho que tem empreendedores muito mais bem formados, muito mais bem estruturados hoje e tem investidores que sabem selecionar os negócios, sabem fazer o investimento, sabem acompanhar. É um nível de maturidade que não existia ali em 2013, 2014. Se você pegasse naquele tempo, tinha uns 4, 5 fundos operando, né, de early stage, e a maioria ainda muito pequeno. Né? Hoje, você põe um 0 nisso, ou 2 quase. Né? E você, assim, né, sem dúvida, resiliência é uma palavra que você deve ter tido aí o tempo inteiro, né? Você chegou a algum momento que você pensou em desistir realmente? Todos os momentos. Olha, só tem 2 tipos de empreendedor. Os que pensaram em desistir várias vezes e os que mentem, tá? Porque é um percurso bastante complicado. Né? Um belo dia parece que tudo está dando certo, o outro dia aparece uma surpresinha, que parece que tudo vai acabar, tudo vai dar errado. Aí, de repente, você vê, no meio disso daí, uma oportunidade fantástica, né? Você pega essa oportunidade, aí você anda um pouco e vê que não é bem assim, né? Que não é tão fácil quanto parece. Aconteceu bastante disso na nossa jornada, né? Quando nós, por exemplo, descobrimos o Contador como um canal nosso de distribuição, falou, pô, que legal. Meu objetivo era falar com 5 milhões de pequenas e médias empresas. Pô, como que eu falo com 5 milhões de pequenas empresas, né? É muito difícil. Peraí, se eu falar com 70 mil escritórios de contabilidade, eles têm como clientes esses 5 milhões de empresas. Então, é como atirar nos galhos e não nas folhas, né? É muito mais fácil eu acertar. Se eu conseguir influenciar um contador, tem ali 100, 200 clientes por trás. Ele é um proxy muito interessante, um efeito multiplicador muito bom. E olha só, eu reduzo 80% do tempo desse contador para gerar as obrigações dele com relação ao cliente quando o cliente dele está usando o OMI. Isso aí excelente. É um número fantástico. Peraí, é transformar 5 dias de trabalho em um dia. Isso quer dizer que com a mesma equipe,
ele pode atender, teoricamente, 5 vezes mais clientes, né, com o mesmo custo. Olha o salto de margem que o cara pode dar. E on the top disso tudo, eu ainda dou uma comissão super gorda em cima da minha mensalidade. E isso, esse ganha-ganha, você descobriu no planejamento ou fazendo? Em algum momento deu um clique, algum cliente te comentou sobre isso? Na verdade, foi tentando entender por que as campanhas online estavam tão mal. Tá? Quando nós começamos, a campanha online ia super bem. Tá? Basicamente AdWords e outras mídias pagas. Começaram, de repente, a ir muito mal. Por quê? Porque apareceram mais de 100 concorrentes no mercado, do dia para a noite. Sabe? Com cada solução, cara, horrível. Mas o que estava em jogo ali não era a qualidade de produto, não era nada. Tá? Era quem conseguia comprar o canal. O modelo instalado era o chamado V2G. Você conhece? Todo mundo conhece o B2B, o B2C. Tá? Tem o V2G, que é quem levanta mais capital com Venture Capital para dar na mão do Google. Né? Então, era o que estava instalado ali. Né? E nesse momento a gente estava vendo nossos indicadores caindo mês a mês, né? Ficando cada vez mais caro adquirir cliente. Então, eu comecei a ligar para os clientes para falar, de repente a gente não está sabendo configurar as campanhas. Vamos entender melhor os bons clientes para sacar como eles se comportam, quem eles são. E falando com um cliente, onde que você encontrou a gente? Encontrei no Google, tá? Qual foi a palavra-chave que você digitou? Foi homem. Como assim, bicho? Aí ele explicou, não, que o meu contador falou para eu usar esse software. Tá, então não é o Google. Deixa eu falar com o seu contador, dá o telefone dele. Cara, por que você está indicando para o seu cliente? Porque fica 80% mais barato para mim. E quando você soma todas essas coisas, economizar 80% do tempo, ganhar uma comissão, que você conclui que o contador vai virar seu vendedor. Sim. Pô, que maravilha, eu vou transformar 70 mil escritórios de contabilidade em 70 mil revendas do meu software. E o cara tem uma motivação imensa para fazer isso. E esse é o tipo da oportunidade que aparece assim, você fala, cara, matou. Aí, para deixar mais apimentado ainda, você vai testar a ideia num evento, numa feira de contadores, uma feira do Conselho Regional de Contabilidade. A gente plantou um stand lá para ver se o contador comprava a ideia. Bicho, eles enlouqueceram. Amaram. Começar a assinar no stand contrato. Pô, eu vou pôr isso em 100 clientes meus na semana que vem. Na hora lá, eles já... Os caras endoidaram. Falaram, pô, isso é o que eu sempre sonhei, porque vai otimizar meu trabalho, vai diminuir meu risco, porque você sabe que o contador ele é corresponsável em caso de crime de sonegação por parte do cliente. Então, ele ter segurança que o dado que está acontecendo na ponta é o dado que ele tem, é essencial também. Né? E agora, nesse cenário, o que você fala? Pô, que oportunidade animal. Sim. Né? Só que falhou miseravelmente. Mas por quê? Que... É um exemplo do que eu estava falando da montanha-russa. Um dia parece que você vai Achou dominar o caminho. mundo. Nesse momento, eles estavam assinando o contrato de, cara, legal, eu vou começar a indicar OMI para esses clientes usarem. Mas você não pagava para essa galera também uma comissão? Não, pagava. Eu pago comissão, tudo. O meu plano era transformar 70 mil escritórios contábeis em 70 mil revendas e parece que os caras estavam amando a ideia. Mas aí o que aconteceu? Passa uma semana, passa 2, nada, ninguém usando software. E aí, contador? Você assinou um contrato aqui para botar em 100 clientes seus, não tô vendo nenhum. E o cara, pô, bicho, tive um problema danado, tive que atender uma fiscalização, entregar uns SPED aqui, uns problemas. Puta, faz o seguinte, põe em 10 clientes. Não, deixa comigo, semana que vem eu ponho em 10. Aí passa mais 1, 2 semanas, nada. Aí você liga pro cara. E aí, bicho? Põe um miserável de um cliente para rodar. Começa. Cara, perdi um funcionário aqui no fiscal, fiquei sobrecarregado, não consegui falar com os clientes. E aí que você vê a grande besteira que você estava fazendo e não estava enxergando. Contador não é vendedor de software, cara. Não é nem vendedor. Ele não é nem vendedor. Nem vendedor. Ele é comprado. E normalmente ele é tão ruim comercialmente que ele é ruim até para ser comprado. Eu tô falando isso aqui para vocês porque eu falo para eles, tá?
Falo na cara deles, cara, vocês têm que mudar essa realidade. Tanto que na Omni Academy a gente tem treinamento de marketing, vendas, formação de produto, formação de preço específico para contador. Né? Porque, na minha visão, uma empresa de serviço como qualquer outra, que é baseada na confiança, né? E que tem todo o direito de ir atrás, de prospectar clientes. Né? Só que não é assim que eles trabalham. Né? Então, esse é um cenário que você fala, cara, vou dominar o mundo. 2 dias depois você vê. Não vou. Não vou. E você comentou que vocês têm o Omni Academy. Sim. É isso mesmo, né, que você falou. Tá. E aí, seria para vocês capacitarem, no caso, essas empresas em relação à parte comercial da solução de vocês? Não só pra isso. Eles. Não só isso. O que a gente percebeu... Deixa eu voltar uma casinha, né? A gente criou um propósito muito importante para nós, que está nessa camiseta aqui. Libera né? o crescimento. Vamos liberar o crescimento, destravar o crescimento da empresa brasileira. Tá? Porque a nossa visão é, cara, o problema é que a pequena empresa brasileira é muito pequena. E ela é pequena porque ela nasce e começa a crescer muito rápido, e muito rapidamente ela para e fica para sempre ali naquela média ocridade. Né? Uhum. Aquele negócio que não é ruim o suficiente para você fechar, mas não é bom o suficiente para você dar pulo de alegria. Né? Essa é a situação de 98% das empresas. E morrem em 2 anos, em média, né? Mas esse não é o problema, cara. Isso faz parte do empreendedorismo. Dar errado faz parte do empreendedorismo. Todo mundo fala que esse é o nosso problema aqui. 25% das empresas fecham a porta nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque aqui é tudo complicado, porque a legislação é difícil, porque o ambiente de negócios é complexo, porque não tem acesso a crédito, porque não tem educação, não sabe gerenciar o negócio. Não é isso que a gente ouve? Estados Unidos não tem nada disso, né? A legislação é mais fácil, acesso a crédito, educação empreendedora. Melhor. Então não devia fechar nenhuma empresa lá nos 2 primeiros anos, certo? E fecha 33%. Uau. Mais do que aqui, tá? Então, o que você aprende disso? Cara, que dá errado faz parte do empreendedorismo. O nosso problema são os 75% que sobram, que não crescem. E, pô, se a gente ajudar a destravar esse crescimento, coisas incríveis podem acontecer, né? A pequena empresa no Brasil, ela gera em torno de 70% dos empregos com carteira assinada. Cá entre nós, né, em off, 100% dos sem carteira assinada, que não dá para ignorar, existem, mas é responsável só por 24% do PIB. Sacou? 2/3 das pessoas, 1/3 da grana, 1/4 da grana. Isso é o principal desequilíbrio social que a gente precisa mudar aqui. A gente precisa fazer a pequena empresa crescer, ganhar dinheiro, porque isso vai fazer eles contratarem mais, melhor, que vai exigir mais do sistema educacional. Tudo vira uma espiral positiva. Um exemplo grande de foco no cliente de verdade, né? Você está educando eles em vários pilares importantes para ser empreendedor. Com isso, eles não fecham, melhoram e crescem. E, por consequência, você está atrelado ao crescimento. Então, esse foi o propósito que a gente escreveu ali no dia 1. Para que a gente está aqui? E a gente pensou, bom, o que eu preciso fazer para destravar esse cara? Pô, preciso dar um software de gestão que torne fácil para qualquer um navegar nesse ambiente complexo de negócio. Tá? E criar aquele fundamento, aquela fundação sobre a qual você vai construir seu prédio. Tá? Aí fizemos software. Andamos um pouquinho e descobrimos, putz, não é só isso. Né? Aí veio a Omni Academy, quando a gente sacou que, peraí, não tem sentido eu dar um software de CRM para alguém que não faz ideia do que seja um funil de vendas. Usava Tilibra, né? Não tem sentido eu dar um software de controle orçamentário previsto realizado para alguém que não sabe fazer uma projeção financeira. Sabe? Então, eu tenho que educar o cara na matéria. Eu tenho que educar ele em vendas, em marketing, em gestão financeira, em tudo. Não é só dar o software. O software é a ferramenta que ele vai usar, essa técnica que ele aprendeu para gerenciar o negócio dele. Mas se ele não tem a técnica, se ele não faz ideia do que é um funil de vendas, não adianta eu dar um CRM para ele acompanhar esse funil. Isso é um exemplo. Mas essa que foi a condição que nos levou a criar a Omni Academy.
eu tenho tanto que qualificar os meus clientes, como qualificar o mercado para virem a ser nossos clientes. Eu fico imaginando aqui, no que você está contando, a dificuldade na hora que você vai lá, vamos montar a OMI. Estava na New Age, entendo que era tinha um projeto incubado ali, e aí você faz esse movimento para fundar a OMI. Como é que você convence a galera a trabalhar na OMI? Como é que você fala, olha, tem um sonho? Muito fácil, cara. Como é que você convence Muito o cara? fácil. Porque você tem que pegar bons talentos, né? E esse cara que é bom, ele está sendo assediado por empresas maiores e consolidadas. Como é que você muda Olha, isso? quando eu te explicar, você vai ver que quase não precisa pagar salário pro cara. Olha só. Como começou, deixa eu te contar como começaram todos os softwares ERP do mercado. Eles começaram mais ou menos como o meu dentro da Itautec. Você não tinha ideia do que isso ia virar quando você começou o projeto. Então você queria uma infraestrutura, uma estrutura de dados originalmente e sai criando em cima dela. Então, além de aumentarem os requisitos de negócio por parte do cliente, isso aí vai tomando cacetada de legislação, sabe? E mudança de cenário econômico, e corte de zero, e divisão por 2,750, e livro fiscal em papel, depois em formulário, nota em formulário, depois nota eletrônica. E o software vai ganhando uma dimensão que você nunca imaginou quando você começou a fazer. Então, obviamente, a estrutura inicial, ela está errada. Não está preparada para... Não está preparada para o que o software se tornou. Então, você pega lá o código-fonte lá de qualquer rotina de um RP importante, normalmente 80% a 90% do código que está lá dentro não serve para nada. Porém, se você mexer uma vírgula, para tudo de funcionar. As estruturas de dados estão todas inadequadas para o que o software precisa fazer. Deixa eu dar um exemplo de um grande software, de um dos maiores softwares de gestão do mundo. Ele tem um cadastro diferente para cliente e para fornecedor. Aí você fala assim, peraí, se um cliente devolve uma mercadoria, eu tenho que devolver o dinheiro. Se eu tenho que devolver o dinheiro, eu tenho que pagar. Então eu tenho que fazer um contas a pagar para um cliente, não para um fornecedor. Então você tem que cadastrar todos os clientes como fornecedor também. Sacou? E quando você começou a fazer software, você não pensou nessa possibilidade. Porque você nem pensava em fazer faturamento. Você pensava, vou fazer um controle financeiro aqui. E vão aparecendo falhas desse naipe no modelo de dados. Chega um ponto, você como engenheiro, um cara que está desenvolvendo software, que o seu desejo é começar do zero. Perguntar isso agora. Sabe? Tudo que você quer na sua vida é falar, cara, se eu soubesse de tudo isso lá atrás, esse produto seria 1000 vezes melhor. Não seria 2 vezes melhor, seria 1000 vezes melhor. E você se preocupa isso com a OMI hoje? Claro, mas esse foi o ponto inicial. Quando a gente criou esse projeto dentro da empresa anterior, chegou para esses caras e falou assim, você está cansado de conviver com tudo isso, né? E você sabe que isso daqui não tem solução. Por quê? Porque tem muita gente usando. Né? Uma piada que eu faço sempre, né? Sabe esse papo que Deus criou o mundo em 7 dias? Então foi por um motivo só, porque ele não tinha base instalada. Se ele tivesse, ele jamais faria. Jamais faria. Ia ter que trazer um mundo temporário, migrar os usuários de um mundo para o outro, enquanto refaz esse. Jamais faria. Tá? Jamais faria. Então, aquilo lá é algo que você não consegue falar assim, eu vou começar de uma folha em branco de novo. Só com o que eu já sei hoje. Quando você abre essa possibilidade para aqueles caras que não suportam mais resolver problema causado por uma estrutura inadequada, eles falam, cara, putz, essa é a minha realização. Sério, eu vou até ganhar para fazer isso, sabe? Então, é uma situação onde todo mundo queria estar naquele projeto. Tá? Não é que você tinha que convencer o pessoal a estar nesse projeto. E você vendia essa ideia para quem estava chegando também. Então você buscava sempre os talentos que já tinham enfrentado esses desafios na vida. Sim, porque a gente tem uma estrutura na área de tecnologia muito diferente do tradicional. Tá? A gente procura caras que sabem a regra de negócio e também são programadores
e também têm uma boa noção de design. Lá dentro da OMI não tem essas caixinhas todas separadas. E essa é outra coisa fundamental, que é um baita diferencial. Porque se o cara que conhece a regra de negócio é o cara que está fazendo o código, quando ele está com o paciente aberto ali, ele enxerga oportunidades que quem bolou a funcionalidade não viu. E ele olha assim, putz, nesse momento, cara, se eu pego aquele dado dali que tem o score de crédito dele e junto nisso e naquilo lá, eu posso dar um índice de não sei o que para o cliente. E a gente dá essa liberdade criativa para os programadores. Enquanto num outro modelo, ele é medido por quão fiel é o código dele em relação à especificação. Aí você pode falar, pô, Marcelo, mas é muito difícil achar um cara que sabe calcular IPI, ICMS, substituição tributária e sabe codificar. Sim, mas existe. Mas é mosca branca. Ótimo, estou contratando mosca branca. E quando a OMI começou, tinham 7 pessoas, né? Sim. Imagino que vocês faziam de tudo naquele momento, né? A empresa está crescendo. Em dado momento, a empresa toma um tamanho que você precisa contratar pessoas para te ajudar. Em determinado momento, você precisa delegar e somente fazer a gestão dessas pessoas, né? Como que você enxerga, assim, o maior desafio, né? De repente, você ter que largar o osso e gerir aquelas pessoas? Olha, sem dúvida, o maior desafio é você ter a percepção de que esse momento chegou. Tá. E eu acho que aí é onde faz toda a diferença um bom conselho. Você ter um conselho realmente bom, experiente, te ajudando na sua empresa. Porque essa é aquela situação que você está dentro da panela cozinhando e não percebe. Precisa de alguém de fora. Eu já passei por situações onde veio o conselheiro falar comigo, então, Marcelo, você não acha que você devia contratar um diretorzão comercial para cuidar de todas as áreas comerciais? Eu falei, de jeito nenhum, você está louco, eu adoro. Eu faço a reunião com um cara ali de franquia, de contador, de inside sales e tal, de marketing, eu amarro tudo, eu me divirto com isso, eu adoro isso daí. Então, Marcelo, mas sabe, de repente seu tempo está muito apertado e tal. Era um jeito legal dele de falar, bichão, você não tem competência além daqui, sabe? Traz alguém fera para esse negócio, sabe? Traz alguém fera para dirigir o comercial. Então, eu acho que você ter a percepção que você está transitando de uma camada para outra é essencial. Né? E é a parte mais difícil e eu acho que onde um conselho ajuda muito. Chega num ponto, como eu diria que é o ponto que a gente está hoje, que a minha primeira função é ter certeza que em cada área tem alguém 10 vezes melhor que eu. Minha primeira função. Pô, Marcelo, você entende de RH? Modéstia à parte, entendo relativamente bem. Mas o que é exigido hoje para uma empresa como a OMI é 10 vezes mais do que eu sei. Então, é um ponto da organização onde você tem que ter a humildade de sacar, putz, o que precisa ali é muito mais do que eu tenho capacidade, formação, talento para entregar. Porque lá atrás, eu fazia absolutamente tudo. Você tinha que enviar um e-mail marketing, quem enviava o e-mail marketing? Você tinha que atender um cliente bravo, quem atendia? Tá? Você tinha que cobrar alguém. Até para você conseguir também pensar de forma estratégica, né? No caminho que você quer que a empresa siga, né? Então, tirar um pouco você ali da linha de frente, né? E deixar o pessoal tocando para você conseguir eu não guiar, tenho palavras, né? para dizer o quanto isso é importante. Sim. Sabe? O quanto isso daí é importante. Você tá descolado, você livrar a sua agenda do operacional num determinado momento é tão importante quanto você estar na linha de frente nos momentos de descoberta, né? e criação dessas estratégias para a empresa alavancar. Perfeito. E a fundação disso é cultura, né? Como é que para você se libertar realmente e não ter que se preocupar que o cara tá passando a mesma mensagem que você gostaria de estar passando se eu estivesse no lugar dele? Cultura. Como é que você hoje vê essa questão de estruturar cultura? Deve ser muito difícil.
de uma empresa de 7 passar para 1.000, 1.600, 2.000, daqui a pouco se quiser, Deus quiser 5, 10. E a cultura tem que estar ali muito forte para que isso não desmorone por causa do tamanho, né? Aham. E fica mais desafiador quando esse time está remoto ainda. Sim. Muito mais. Realmente, a cultura é uma preocupação desde o dia zero, sabe? E eu acho que tem que ser uma obsessão. E eu acho que uma das primeiras coisas que são esperadas de você é que você seja o exemplo número 1, como líder dessa empresa, o exemplo número 1 dessa cultura. Não pode ter uma cultura que vale para os outros. Tá? Tem que valer para você. E nos momentos de estresse que você põe à prova essa cultura e que todo o resto da empresa vai ver, ele está falando sério, né? ou não. Né? É aquele momento em que o seu top performer de vendas faz toma uma atitude que é contra os seus princípios, aí você fala, cara, eu vou demitir o top performer da empresa ever? Vou. E é o recado geral. Exato. Então, claro. Eu diria que uma das partes mais difíceis, às vezes, para o líder de manter essa cultura é você ser o exemplo número 1 dessa cultura, sabe? De forma fanática mesmo. Né? Se você vacilar nisso daí, cara, a cultura em pouco tempo passa a ser um quadro bonito na parede, tá? Mas o que está acontecendo ali quando ninguém está olhando é muito diferente daquele quadro. Né? Então, a construção acho que passa primariamente em como você, nos momentos de estresse, onde essa cultura é colocada à prova, se você vai buscar uma segunda interpretação para se justificar, ou se você vai fazer a parte dolorida mesmo. Né? Você vai doer. Vai doer demitir o top performer da empresa? Vai doer, mas tem que fazer. E os canais você também considera como parte da OMI também essa questão cultural? Você também passa isso para todo o teu time indireto, vamos dizer assim? Claro. Principalmente no nosso caso, onde o modelo de canal é franquia. Né? Então, pro contador, nosso parceiro, pro cliente, quem tá lá é o OMI, né? Não é um canal. O cara tá com essa mesma camiseta, tá com o cartão da OMI, o e-mail dele é @OMI, né? Então não tem diferença. Aliás, esse é um dos motivos de por que a gente escolheu o modelo de franquia. Tá? Essa é uma questão muito, muito frequente. Sabe? Não é comum em tecnologia o pessoal usar franquia, né? O pessoal usa canal, representante, parceiro, etc. Mas franquia é muito pouco utilizado. Por que franquia? Tem um lado bom e um lado ruim, tá? Deixa eu falar o lado ruim logo. Você tem que ter um modelo que pare de pé. O modelo tem que funcionar, parar de pé. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter esse resultado e vai ser bom. Tá? Por quê? Porque é um modelo altamente legislado. Tá? Se você vende uma franquia, é a mesma coisa que vender uma opção de investimento para alguém. Tá? O seu catálogo da franquia é igual o prospecto de um fundo. Tá? Se você não cria um modelo que fica de pé, você tem um liability em cima disso. Esse é o lado ruim de franquia. Tá? Então você tem que gerenciar e acompanhar muito para ver se todo mundo está executando exatamente aquele plano. Tá? Porque se alguém não tiver sucesso, tá? Ele pode levantar o dedo e querer apontar para você. Então, esse é o lado complicado de franquia. Qual o lado bom? O lado bom é o seguinte, filho, eu não quero saber se você conseguiu melhorar a fórmula do Big Mac. O Big Mac é igual no mundo inteiro, bichão. Tá? Esse é o playbook. Né? Aliás, se você tiver uma boa ideia, eu sou todo ouvidos, né, para de repente eu fazer uma onda de melhoria para toda a rede. Mas você tem que seguir um padrão. Sim. E esse padrão, ele nasce a partir da cultura que você desenhou. Tá? O jeito como você vai atender um cliente, um contador, o que você pode prometer, o que você não pode, tudo isso daí segue esses mesmos princípios. Então, a resposta é sim, a cultura tem que ser disseminada no extremo a todos os canais, e o desafio de ser online a gente já tinha antes.
Né? Por quê? Porque as franquias são distribuídas pelo Brasil inteiro. Isso é algo necessário para nós. Né? Não adianta eu pôr um carioca para falar com um contador gaúcho, né? e vender homem para a carteira de clientes dele. Não vai rolar, cara. Eu tenho que pôr o gaúcho com gaúcho, mineirinho com mineirinho, tá? Goiano com goiano. Então, sempre foi um negócio distribuído geograficamente, e até muito antes da pandemia, até muito antes da empresa entrar online, a gente já tinha esse desafio de como promover, gerenciar cultura num ambiente distribuído. Bacana. E falando um pouquinho agora não da sua vida pessoal, né, mas um pouquinho dela, como que você faz, assim, para você tirar um pouquinho o foco do seu trabalho, né? O que você curte fazer, sei lá, os fins de semana, para desopilar mesmo? Eu sempre curti música, né? Tá. Assim, um fato não gugável meu é que o único motivo de eu ser quem eu sou e a empresa tá onde tá é a minha banda ter falhado miseravelmente. Tá? Banda de quê? Rock? Era banda de rock na época. Eu lembro que num festival do FICO, né? Colégio Objetivo? Exato, é o maior festival de bandas novas. Nós levamos 2 músicas nossas para final. Uau! A gente tinha certeza que a gente ia ganhar o festival, e aí perdemos para uma banda de pagode, cara. Ali, tá muito diferente ali o meu baixista virou pra mim e falou: então, eu acho que eu vou levar a sério aquele papo lá da faculdade de odontologia agora. Eu falei: puta, eu acho que eu vou levar a eletrônica mais a sério também, sabe? Incentivo ali. Exatamente. Aquele dia, né? E um fato menos gugável ainda, esse que você descobre 20 anos depois, né? Naquele mesmo dia, tocou uma banda de heavy metal naquele mesmo palco da gente, lá foi no Ibirapuera, né? Uns cabeludos malucos, mas os caras arrebentaram, falaram: nossa, isso aqui é pesado, mas é legal, né? E os caras também ficaram muito frustrados que perderam para a banda de pagode. E mais de 20 anos depois, você descobre que o guitarrista daquela banda, quem que era? Edson Rigonati. Meu Deus. Que é um dos founders da Astela, que é um fundo de investimento early stage, e o primeiro maluco que acreditou na gente, né? Legal. Já tinha uma história pregressa aí. A gente tocou ambos no mesmo perderam palco para uma banda de pagode, então Exatamente. Tinha uma conexão aí. Cara, interessante. E eu vejo muitas publicações, você falando coisas até contrárias ao RP. Isso me chama muita atenção. Tem até não sei se o RP não deveria existir, morte ao RP. Você tem um título bem chamativo. Ele tem que sumir, né? Isso. Tem um título bem chamativo nesse sentido. Ele tem que sumir. E eu lendo, fazia todo sentido o que você estava falando ali. E você é uma empresa de RP. Né? Exato. E vocês hoje estão ali tentando vários serviços indiretos também. Serviço financeiro, posso ter conta da Home, wallet digital, negócio de pegar crédito, pagar conta. E aí você fala que é o fim do Alt-Tab. Exato. Essa é a sua visão futuro ou é para agora? É para agora. É para agora. O que tem que... deixa eu explicar o que o RP tem que sumir. Tá? Ele não tem que ser o lugar onde você vai lá fazer input de dados. As coisas têm que fluir. Você não... uma frase, se você for olhar, talvez a frase mais falada por usuários de RP no mundo, tá? Não no Brasil, no mundo, é mais ou menos a seguinte, tá? Frase de desabafo do cara. Pô, parece que eu trabalho para esse sistema, não é o sistema que trabalha para mim. Tá? Por quê? É uma carga tão grande de input de dados e um nível de especialização tão grande. Você tem que ter um cara lá pós-graduado em contabilidade e auditores, para conseguir fazer um lançamento no software. Tem que ter um especialista fiscal para conseguir lançar uma nota. Tá? E é complexo, né? E pela vida toda, os fornecedores de RP jogaram essa responsabilidade em cima de quem? Do cliente. Tá? Não está dando certo porque o seu usuário está mal treinado, seu usuário é mal qualificado, né? Seu usuário não passou pela certificação XYZ. Ok, quando você vai lidar com pequena empresa, e aí? Dá para falar isso pro pequeno empresário? Não dá. Então, como que você faz para o usuário executar corretamente as tarefas dele?
A primeira visão é, eu tenho que deixar a coisa mais simples, mais intuitiva. Mas não é suficiente isso. O melhor jeito de resolver esse problema é o usuário não tendo que fazer a tarefa. Ele entra na exceção. Ele vai ao software quando ele precisa. Tá? Ele não tem a obrigação de ir. Então, o que eu quero dizer com isso? Dá um exemplo aqui. Hoje o OMI está integrado com 100% das concessionárias de serviço público. Então, sua conta não interessa onde você está no Brasil, sua conta de eletricidade, internet, água, luz, TV a cabo, tudo vai. O software vai lá, vai capturar, vai lançar, vai programar no fluxo de caixa, vai classificar contabilmente, vai gerar contabilidade, vai gerar o fiscal sem você pôr a mão em nada. Nós estamos integrados com mais ou menos umas 1.300 prefeituras, onde eu vou capturar nota de serviço, tá? de qualquer um, sem falar com o Cefaz. Fora isso, nós já fizemos integração com operadoras de saúde. Então, vou lá pegar a sua fatura da Mil, do Bradesco, não sei o quê, vou lançar, já vou ratear pelos seus departamentos. Né? Então, tudo isso são tarefas que antes alguém tinha que ir lá fazer. E tinha que fazer direito, e no prazo, e certo. E arquivar os comprovantes. De repente, tudo isso aí desaparece. E elimina parte do erro também, né? Claro, uma vírgula errada, claro. Gestorar a contabilidade. Sim, mas você começa a viabilizar uma empresa pequena, com uma pequena estrutura, a pôr um software que dá certo. Sim. Lá dentro. Tá? É como? É fazendo ele sumir da cara do usuário. Tá? Aí um belo dia, tá? O cara fala assim, quem que tá me devendo dinheiro mesmo? Tá? Ele entra no software e tira um relatório de quem está devendo dinheiro. Porque aí entra a outra parte que você falou também, de integração com serviços financeiros. O cara faturou, o boleto está registrado. O cliente pagou em qualquer lugar do Brasil, está pago, está baixado dentro do sistema. Seja boleto, Pix, o que for. Então, você não tem que fazer nada. A qualquer momento, você vai lá, tira um relatório de quem te deve dinheiro, está atualizado menos 2 minutos. Saca? Então, o software, ele deixa de ser algo que você trabalha para ele e ele começa a trabalhar para você. Isso que eu quero dizer com o RP tem que sumir, cara. Tem que sumir da frente do usuário. Exato. Ele tem que ser a supervia de informação que conecta... É hub. Exato, que conecta a empresa com todo o ecossistema onde ela está envolvido. Inclusive clientes, fornecedores dela. A gente já foi para os clientes dos clientes, tá? Com o portal OMI, onde... ao invés de você receber lá o XML e o boleto por e-mail, você vai lá no portal OMI, se registra, você tem a visão de todas as notas, todos os boletos de todas as empresas que usam OMI e que faturaram contra o seu CNPJ. De repente lá você pode pegar crédito ali para pagar esse boleto que você acabou de ver. Então você vai movimentando toda a comunidade de clientes, fornecedores desse cara, provedores de serviço, de forma com que o RP seja uma super via de informação. De conexão desses serviços todos. De todo o ecossistema onde a empresa está inserida, incluindo governo, contador, né? E tudo, bancos, clientes, então, fornecedores. Então, a OMI Futuro é um ecossistema completo, onde tudo está se integrando, todos os tipos. Vocês conectam com Marketplace também? Também, com e-commerce, Marketplace. Né? E o que você vê de diferente que você não fez ainda? O que você está vendo aí para uma tendência para o pessoal estar alerta em termos do ecossistema hoje? Cara, eu acho que a visão de serviços financeiros tem que estar cada vez mais conectada nisso. Tá? Você ter a visão de dados para dar crédito é uma dimensão completamente nova. Muito pouca gente lida com essa possibilidade na hora, por exemplo, de dar crédito para uma pequena empresa. Eu não canso de dizer, crédito não é one size fits all. Não adianta, por exemplo, vamos falar de um negócio que é um contador. Né? O contador cobra a mensalidade dos clientes dele. Né? Todo dia 1º ele emite as notas para receber dia 5. Pergunta, fazer antecipação de recebíveis para ele resolve o quê? Absolutamente nada. Mas você tem que entender esse negócio para criar um serviço financeiro específico para esse segmento, onde vai falar, esses seus 4, 5 clientes, se você quiser, eu antecipo para você 1 ano de contrato dele. Sim. Sacou? Mas é porque você tem a plataforma de dados com a qual você consegue entender
esse segmento, em particular esse contador lá dentro, e começar a criar produtos financeiros nichados, específicos para segmentos. Então, eu diria que assim, a visão de dados abre assim, um portal imenso, tá? E óbvio, né, lidar com essa quantidade gigantesca de dados é um desafio. Tá? A gente tem um parceiro mais ou menos para isso, depois eu te indico se você quiser. Tá? É um desafio, mas é algo que muito vale a pena, porque traz acho que assim, um novo estágio para o que você imagina como serviços financeiros, onde a soma do software de gestão com serviços financeiros é muito mais do que a soma das partes, é algo numa escala muito maior, né? Como eu falei, não é só... o primeiro passo é tirar o Alt Tab. Eu não tenho que ficar registrando as coisas aqui no software, eu faturei no software, eu não tenho que dar Alt Tab, subir um arquivo de KNAB ou ficar redigitando as coisas no banco, não. É acabar com o Alt Tab. A outra coisa é você levar para um próximo nível com base nos dados. Tá? Você realmente criar serviços financeiros personalizados é uma avenida que muito pouca gente pensa em explorar, porque muito pouca gente tem usado, né? E, Marcelo, a gente está quase chegando no fim. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal que está nos assistindo livros, séries, o que você acha que foi ali um divisor de águas para você no começo, enfim, o que você acha que é bacana. Cara, um autor que eu adoro, é um israelense maluco chamado Goldratt. Né? Tem 2 livros dele. O primeiro é A Meta. Tá. Né? E, assim, é um romance, tá? Um livro que você lê num final de semana. Mas ali ele explica a teoria das restrições, sabe? E eu diria que é um dos pontos que, se os founders levassem em consideração, entendessem de verdade esse conceito da teoria das restrições, eles economizariam muito tempo e muito dinheiro. Por quê? Porque normalmente você pega assim uma startup, tô com um problema aqui, eu tô com um problema lá de satisfação do cliente, tô com um problema lá na minha área técnica que eu preciso de mais engenheiros, mais programadores para darem conta da demanda dos clientes, estou com um problema na área comercial que não está chegando na meta, tá? E normalmente você não olha isso daí como uma matriz de consequências. Você olha como uma relação de problemas, aí você fala, para cada um desses problemas, como eu vou resolver? Para o problema de prospecção, eu vou dar um jeito assim, tá? Vou investir em tal frente, com tal time, com tal objetivo. Ali na área de engenharia, de desenvolvimento, eu vou fazer tal coisa, com tal time, com tal investimento. Lá na área de CS, eu vou implantar uma nova plataforma e contratar um diretor novo e não sei o que lá para melhorar o nível de satisfação. Né? E você sai com uma lista de coisas onde você pega a sua capacidade limitada de atenção, de grana e de energia e distribui em cima daquelas frentes. E é assim que se toca o dia a dia de uma startup. Né? Quando você analisa a fundo a teoria das restrições, você começa a entender aquilo diferente. Espera um pouquinho. Esse problema aqui de CS, ele não é um problema. Ele é simplesmente um sintoma de um outro problema, sabe? E esse problema aqui também, que eu não tenho engenheiros o suficiente para fazer as demandas que os clientes estão pedindo, talvez isso também não seja um problema, seja um sintoma de outro. E lá o cara não está batendo a meta porque ele está prospectando muito cliente errado. E esse cliente errado está demandando coisas para os quais o software não está preparado para fazer, está gerando problema de satisfação. Então, se eu de repente, em vez de eu dividir em 4 ou 5 coisas, minha grana e minha energia, eu me concentrar só em uma, que é prospectar o cliente certo, com o perfil certo, os outros problemas, eles simplesmente desaparecem ou mudam de cenário. Então, quando você começa a criar
o que ele chama, né, da árvore da realidade atual e da futura, né, que ele explica isso nos 2 livros dele, a meta e depois It's Not Luck. Eu não lembro qual é o título na versão português. Você começa a olhar tudo como uma cadeia de consequências, tá? E não necessariamente como um monte de problemas que você tem que dar solução. Tá? O que na verdade acontece é que você está desperdiçando foco, energia, atenção e dinheiro em cima de uma série de problemas que, quando você resolver a causa raiz, eles vão desaparecer. Sim. Né? E você está pondo no que é a causa raiz 1/5 da grana e da energia, do esforço, do que merecia. Tá? Só que é muito romântico essa explicação. Na prática... Difícil chegar nisso. É muito difícil chegar nisso. Na anamnese aí. Tem técnica para a construção disso. E quando a gente roda essa técnica, várias vezes você inverte. Você acha que um negócio era causa, ele passa a ser consequência. O livro traz a técnica também. Traz a técnica, sabe? E depois algo que você pensava ser a consequência não é mais, vira causa. E a coisa inverte de cenário várias vezes enquanto você está construindo isso daí. Então, é um dos livros, eu diria, mais importantes para company building, saca? Porque a toda hora você tá lá gastando dinheiro, foco, energia em resolver problema que não é problema. Uhum. Cara, muito obrigado. Podia ficar falando horas aqui, mas você tem horário e a gente também tá aqui no nosso tempo. Obrigado mais uma vez por acreditar a gente desde lá do começo e ter voltado. Espero que a gente fale mais vezes ainda. Obrigado por ser parceiro importante da AWS. Acho que desde o começo, né, a gente tá junto com vocês. Desde o dia zero. Desde o dia zero, em momentos difíceis, inclusive, passando por muitos momentos difíceis juntos, né? Então, muito obrigado por estar com a gente, acreditar. A gente acredita muito na OMI, acredita muito no sucesso da OMI, conta com a gente sempre. A gente também está muito feliz com a parceria com a AWS. É uma paz de espírito pra gente. Bom. Que é a AWS. Bom ouvir isso. Valeu, obrigado. Obrigada. É um prazer.